Olá, somos alunos da Unesp e hoje vamos falar um pouquinho com vocês sobre heredograma. Como dissemos no vídeo anterior, a partir do heredograma é possível conhecer certos padrões ao longo das gerações, determinando a probabilidade de uma certa característica se expressar. Mas afinal, como isso é possível? Então, vamos lá entender melhor um heredograma. A determinação do padrão de herança das características depende de um levantamento do histórico das famílias em que certas características aparecem. Isso permite ao geneticista saber se uma dada característica é ou não hereditária e de que modo ela é herdada, se uma herança é ou não ligada ao sexo e se ela é dominante ou recessiva, por exemplo. Lembrando que os genes podem expressar categorias genéticas distintas, características dominantes e características recessivas. Genes alelos são segmentos de DNA constituídos de pares. Um deles é proveniente da mãe e o outro do pai. Os genes alelos dominantes são representados por letras maiúsculas e são expressos tanto em seres heterozigotos quanto em seres homozigotos. Já os genes alelos recessivos são representados por letras minúsculas e as características são expressas somente em seres homozigotos. Na análise de um heredograma, a primeira informação que se procura obter é se o caráter em questão é condicionado por um gene dominante ou recessivo. Para isso, devemos procurar no heredograma casais que são iguais e tiveram um ou mais filhos diferentes deles. Se a característica permaneceu oculta no casal e se manifestou no filho, só pode ser determinada por um gene recessivo. E se ocorrer o contrário, se trata de um gene dominante. Os algarismos romanos à esquerda representam as gerações. Em cada casal, o homem deve ser colocado à esquerda e a mulher à direita, sempre que for possível, e os filhos devem ser colocados em ordem de nascimento, da esquerda para a direita. Aqui podemos fazer a leitura de um heredograma. Os indivíduos 11 e 12 não expressam a característica, mas possuem um filho afetado. Logo, essa doença é recessiva. Em seguida, podemos deduzir que todos os afetados possuem genes recessivos, e todos os não afetados possuem pelo menos um gene dominante. Em seguida, tentamos entender cada caso separadamente. Por exemplo, os indivíduos 1 e 2 da primeira geração possuem 3 filhos, 2 não afetados e 1 afetado. A filha afetada em questão, como já sabemos, possui o gene recessivo, então azinho. Podemos observar também que sua mãe também é afetada, sendo também azinho. Logo, o seu pai só poderá ser azão, uma vez que a filha recebeu um alelo proveniente do pai e um alelo proveniente da mãe. Então, os outros 2 filhos do casal também só podem ser azinho. Nesse sentido, todos os indivíduos do heredograma vão sendo preenchidos, e pelo menos um alelo será descoberto para todos os indivíduos. Aqui podemos visualizar melhor a passagem das características e como as características pulam gerações. Nesse exemplo, temos 2 pais normais, que possuem um filho afetado, ou seja, podemos visualizar uma característica recessiva. Porém, 2 de seus filhos, apesar de não serem afetados, possuem o alelo para essa característica, podendo passá-la adiante. E apenas um de seus filhos não possui o alelo para essa característica. É possível, então, entender como certas características se comportam, e por meio dos cruzamentos é possível saber qual a probabilidade dos futuros filhos de um casal nascerem com uma doença hereditária, por exemplo. Bom, esperamos ter ajudado vocês a entenderem melhor os usos de um heredograma. Obrigada!